Olá, caros alunos, estamos chegando na reta final do REAMP 2021. E nesse vídeo, nós vamos começar a explicação dos conteúdos do PET Volume 4 para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Sempre eu estou divulgando os conteúdos, os gabaritos, as correções, explicações de todas as semanas do PET regular e do PET complementar. Além disso, todo o material que eu utilizo na produção dos meus vídeos, você pode também baixá-los na versão em PDF ou Word. Para isto, basta você entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. Lá eu divulgo todos os materiais que eu utilizo aqui. Para essa primeira semana do 7º ano do ensino fundamental, nós vamos estudar a unidade temática Natureza e Ambientes e Qualidade de Vida. O objeto de conhecimento será a biodiversidade brasileira. Caros estudantes, a habilidade que você vai conseguir consolidar, concretizar com esta aula será identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica dos componentes físico e naturais no território nacional, e bem como a distribuição também da biodiversidade nas florestas tropicais, do cerrado, da caatinga, dos campos, das matas de araucária, enfim, enfatizando aí os domínios morfoclimáticos presentes no território brasileiro e mineiro. E os conteúdos relacionados, quais são? Domínios morfoclimáticos do Brasil, as características, localização, usos, situação de conservação e preservação. Nós vamos ver também os domínios morfoclimáticos do Brasil e seus componentes, de forma física e natural, como, por exemplo, o clima, solo, vegetação, fauna, flora, relevo, entre outros. E, por fim, os domínios morfoclimáticos e as suas semelhanças e diferenças. Diante disto, pessoal, nós vamos estudar o tema domínios morfoclimáticos e faixas de transição. Você sabe o que é isto? Caro estudante, você já ouviu falar em domínio morfoclimático? Sabe o que significa essa expressão? Pois bem, é sobre isto que nós vamos estudar nessa semana. Nós vamos analisar as principais características dessas grandes unidades de paisagem que formam o território brasileiro. Bom, então, diante desse tema, vamos aprofundar sobre esses conceitos e apresentar o que vem a ser esse conceito. Para melhor compreender este tema, pessoal, a gente precisa, em primeiro lugar, destacar o significado de regionalização, domínio morfoclimático. São conceitos aí que a gente precisa de saber antes de conhecermos um pouquinho mais sobre esses domínios morfoclimáticos. Bom, regionalizar. O que é isto? Significa dividir o território em partes, em regiões. Vou pegar o espaço geográfico e dividir em pedaços menores, e cada pedaço desse vai ser uma região. Para dividir, nós vamos precisar de critérios previamente estabelecidos. Assim, por exemplo, é possível agrupar uma área com a outra área com características semelhantes. E as características diferentes vão fazer com que as áreas se tornem diferentes umas das outras, portanto, outras regiões. E à medida que mudam os critérios, a regionalização também sofre alteração. E domínio? O que é um domínio? Nesse sentido empregado, a gente faz alusão à extensão territorial. Isso mesmo, a extensão territorial constitui um domínio. E morfoclimático? Esse termo, pessoal, etimologicamente falando, essa palavra vem do grego. Morfe vem de forma, referentes às formas do relevo. E climático, relativo a clima. Então, esses são os conceitos estabelecidos previamente para a gente poder entender como que se processa, então, os domínios morfoclimáticos. Então, a inter-relação entre o clima, a vegetação, a hidrografia e o relevo, os fatores naturais principais, possibilita a gente regionalizar o Brasil em grandes compartimentos paisagísticos, em várias áreas, em várias unidades da paisagem. Nós chamamos isso de domínios morfoclimáticos. São os domínios que se agregam com relação ao clima, à vegetação, à hidrografia e o relevo. A gente junta esses elementos naturais com as características semelhantes e nós vamos ter, então, um domínio morfoclimático. O professor Aziz Abissab, por exemplo, lá atrás, de 1924 até 2012, ele dedicou quase 70 anos da sua vida
aos estudos geográficos e morfoclimáticos. Ele, por exemplo, ele é responsável pela definição desse termo, domínio morfoclimático, inclusive das suas áreas de domínio, né, e as suas regiões. Ele classificou o domínio amazônico, o domínio do cerrado, o domínio dos mares de morro, o domínio das caatingas, das pradarias e também das araucárias, conforme a gente atesta neste mapa, onde o domínio amazônico, na cor verde, né, são as terras baixas e florestas equatoriais, e nós temos aqui na cor, né, um pouco rosé, o cerrado, os chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas, né? As galerias do cerrado. Nós temos ainda os mares de morros, né? Esses mares aqui constituem uma área, né, mamelonares, que são áreas aí tropicais atlânticas, florestas que se encontram aqui ao longo da região costeira do nosso país, tá certo? Pegando desde o Nordeste e Sudeste, indo para a região Sul. Então, nós temos aqui os mares de morros. Nós temos ainda a Caatinga, na região Nordeste aqui do Brasil, nessa cor aqui próxima de amarela, tá? Depressões intermontâneas, né? E também interplanáuticas, que são áreas semiáridas. Ainda nós temos, na cor mais esverdeada, né, aqui ao sul, os planaltos subtropicais, com araucárias. Nós temos ainda as pradarias, lá na região sul do país, que são as coxilhas subtropicais, com pradarias mistas. E é claro, pessoal, um conceito importantíssimo que a gente não pode deixar de lado, são as faixas de transição, tá? Essa faixa de transição, como o próprio nome já fala, é uma faixa de transição de um domínio morfoclimático para o outro, né? É uma área aí de vegetação mista, de clima bem parecido, que faz com que aquela área seja interrelacionada, né? As características de um domínio acabam se misturando às características de outro domínio morfoclimático. Portanto, são as faixas de transição. E nesse sentido, a gente pode perceber, né, que os estados têm as suas fronteiras, mas os domínios morfoclimáticos possuem a sua própria fronteira natural, que não necessariamente estão no mesmo limite territorial, né? Uma coisa são os limites territoriais dos estados. A outra coisa são os domínios morfoclimáticos que definem limite diferente, tá certo? Como é o caso de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais nós podemos notar, né, que nós temos aí áreas que não fazem parte de nenhum domínio morfoclimático. São as áreas de transição, né, o contato de uma paisagem com a outra, de um clima com o outro, da vegetação com a outra, tá certo? Essas áreas de transição nós temos aí, conforme atestamos pelo mapa, lá no Pantanal, que são trechos de florestas, cerrados e campos naturais. Nós temos ainda a Mata dos Cocais, a vegetação de transição entre a Caatinga, Amazônia e Cerrado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Eu só tenho que agradecer a você que ficou nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.